O Doutrinador, de Ava Kenner, é um thriller policial brasileiro de 2018 dirigido por Gustavo Bonafé, baseado na série homônima de quadrinhos criada por Luciano Cunha. O filme é escrito por Gabriel Weiner, Luciano Cunha, LG Baião, Rodrigo Lages e Guilherme Sima, e tem como personagem título Kiko Pissolato, ao lado de Samuel de Assis, Tainá Medina, Nicolas Trevigiano, Eduardo Moscovis, Tuca Andrada, Natália Lage, Helena Ranaldi, Elcir de Souza e Marília Gabriela. Miguel é um agente federal, altamente treinado e especializado em armas. Após vivenciar traumas em sua vida pessoal, ele parte em uma jornada de vingança, assumindo a identidade de um vigilante mascarado. O despertador decide fazer justiça com as próprias mãos, exterminando políticos corruptos. O Doutrinador decide fazer justiça com as próprias mãos, exterminando políticos e empresários de construtoras corruptas. Agora, seu maior objetivo é combater uma gangue de políticos e bandidos que liderou a política brasileira e passou a governar o país, pensando apenas nos próprios interesses. Ao som do rock de Soundgarden aos brasileiros, as cenas de ação são extremamente caprichadas, dignas de produções hollywoodianas. Outro aspecto interessante é como foi construída a fictícia cidade de Santa Cruz, uma mistura de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Podemos reconhecer o edifício Copa, a Avenida Paulista e até certa passarela do shopping. No entanto, todo o filme foi filmado em São Paulo, um ponto positivo para a montagem, que conseguiu transformar 3 cidades em uma só. No filme, Kiko Pissolato interpreta o policial Miguel Montessan, que integra uma divisão altamente treinada da polícia empenhada em enquadrar políticos corruptos. Uma espécie de operação lava-jato conduzida por agentes da SWAT. Quando a investigação consegue chegar ao inescrupuloso governador Sandro Correia, vivido por Eduardo Moscovis, o político se esquiva da prisão com ar de lesa e ainda anuncia sua candidatura à presidência da República. Mesmo inconformado, o protagonista segue sua vida. Pai divorciado, Miguel decide levar sua filha pequena para assistir um jogo da seleção brasileira, ecoando a atmosfera de euforia que precede a crise do Brasil dos anos dos grandes eventos. Até que a menina é atingida por uma bala perdida em uma cena que pesa mais a mão no melodrama do que deveria. Ao se deparar com a fatal precariedade de um hospital público, que sofreu com o desvio de verbas de Correia, Miguel se radicaliza e encontra refúgio na violência. O Homem-Aranha na pele de Peter Parker chorou pela morte do tio Ben, antes de sair soltando teias por Nova York como o Homem-Aranha. A perda dos pais foi o que despertou a raiva e a vontade de vingança em Bruce Wayne, que viria a assumir o papel de Batman. Frank Castle viu um simples passeio com sua família pelo Central Park virar uma chacina, e decidiu estampar uma caveira em seu peito para punir os responsáveis, procurar justiça pelas próprias mãos. Como toda origem que se preze, são os traumas que motivam nossos heróis a saírem pelas ruas para combaterem o crime. Com o agente federal Miguel, Kiko Pissolato não foi diferente. Após perder um ente familiar próximo, no caso sua filha, o anti-herói dá início à sua caçada por políticos corruptos brasileiros, que acabam indiretamente sendo os culpados. É interessante notar que o que começa como uma tentativa de vingança, se torna em uma obsessão incontrolável. As comparações com o Justiceiro, aliás, são justificadas tanto pela origem quanto pelos métodos impiedosos adotados para matar. Ao contrário do que acontece nas HQs originais, o Doutrinador evita usar o nome de políticos reais, embora evoque figuras como Sérgio Cabral e Aécio Neves, para que ao menos algum afastamento em relação à realidade seja possível. Contudo, não existe texto sem contexto. O fato do anti-herói do filme agir sem motivações político-ideológicas é quase um desafio à suspensão de descrença do espectador ciente de que vive em um país cada vez mais polarizado, com diversas cenas de perseguição de tirar o fôlego. O grande mérito de O Doutrinador é ser pioneiro nos filmes de super-heróis brasileiros. Talvez a discussão acerca do filme seria pensar, analisando o desfecho de Batman, O Cavaleiro das Trevas, se este é o filme que merecemos ou precisamos. O Doutrinador foi lançado no Brasil em 1º de novembro de 2018. O filme foi selecionado para exibição na Jack Chan Action Movie Week 2019.